No nosso momento cultural de hoje, vamos bater um papo com o cantor e músico Dom Ernesto, que está com seu novo espetáculo O Poeta Está Vivo, em uma homenagem ao Cazuza, o nosso eterno poeta do rock nacional. Dom Ernesto, tudo bem? Prazer recebê-lo no Revista Brasil TVT. Seja bem-vindo. Massa, obrigado, Cosmo. Valeu. Prazer enorme estar aqui. Muito feliz e honrado, viu, Ana Rosa também. Muitíssimo obrigado pelo convite. Olha só, o espetáculo O Poeta Está Vivo, enfim, é uma das letras, né? Cazuza, Frejá. E o que o público que vai a esse espetáculo pode observar? Tem interação? De onde surgiu essa ideia? Bom, o público pode esperar primeiro vários hits de Cazuza, né, em parceria com Frejá e outros parceiros, mas acima de tudo, a nossa ideia é mostrar um pouco, assim, Cazuza tinha ficou com o estigma de ser um fio desencapado, um porra louca. Na verdade, Cazuza era muito mais do que isso. Cazuza era um homem à frente do seu tempo. Não só ele, mas a geração dele teve um papel importante num período muito difícil do nosso país, que foi a redemocratização. Assim como os metalúrgicos do ABC, o rock nacional também trouxe, né, uma efervescência política, de comportamento, de atitude e de muita reflexão com letras de Cazuza, Renato Russo e etc. Então eu fiz um recorte, né, com a obra de Cazuza para mostrar um pouco, né, para a nova geração e também para os mais velhinhos igual eu, né, conhecer um pouco, relembrar um pouco a obra de Cazuza e dessa perspectiva da importância política dele, né, para além da questão política, a questão também, né, Cazuza foi vítima da AIDS, sofreu um preconceito muito grande no momento que o país vivia a redemocratização, depois o governo Collor, que era um governo feito pela elite, para a elite, e naturalmente homofóbico, um país homofóbico, e que o fato da gente ter tido, no mundo todo, a questão da AIDS, a gente teve um aumento, né, no preconceito com a comunidade LGBT. E Cazuza, mais uma vez, não fugiu da raia e se colocou como homossexual assumido, assumiu a doença e por isso foi linchado. E talvez por isso muita gente acha que Cazuza foi apenas um porra louca. Na verdade, além de um poeta, ele era um cidadão, um homem à frente do seu tempo. E você trouxe esse elemento político que tem na obra de Cazuza, muito conectado com a realidade daquele momento em que ele vivia. E aí, buscando mais da sua obra, do material que está disponível nos streamings, tem um álbum seu de 2021 que na capa tem um escrito "Tudo é política". E aí o que eu te pergunto é o seguinte: cultura, arte, música, e você na sua atuação como ser humano, inclusive como cidadão, como é que tudo isso se interage e como é o papel do artista nessa política, nesse tudo é política? Bom, a arte por si só, ela é uma expressão, né, da nossa sociedade. A gente, da industrialização para cá, a gente teve o mercado fonográfico, ele tomou conta da arte e virou uma mercadoria. Por isso que a gente tem tanta dificuldade de artistas se colocarem, etc. A gente tem algumas exceções do mundo, como o Roger, por exemplo, ex-integrante do Pink Floyd. Nós temos aqui no Brasil algumas pessoas de expressão nacional também muito... Chico César, Zé Cabaleiro, Fernando Abreu. Eu estou falando mais do povo da geração mais nova, né? Lá para trás a gente tem Chico, Milton, Caetano, Taiguara, mas enfim. A arte, ela é uma expressão cultural, ela é uma expressão do que a gente vive, né? Infelizmente, como eu falei, o mercado fonográfico acabou fazendo com que se virasse uma mercadoria. Então, por exemplo, hoje a gente tem uma imposição do mercado com a arte, que você vê no Brasil, por exemplo, uma explosão
da música, digamos que sertaneja, que eu nem considero sertanejo, e isso é uma ação política também, como você lembrou, uma capa minha que tudo é política, isso é uma ação política. O agronegócio, ele enxergou que esse pessoal reforçava a visão de mundo deles, né? Então, a princípio, eles começaram a bancar esses artistas, depois bancar as rádios com jabá, depois compraram as rádios, vender show para prefeitos, depois eles descobriram que eles poderiam, inclusive, financiar os prefeitos, e aí você tem toda uma gama de um mercado apodrecido, que é o mercado fonográfico e do show business. Mas o papel, voltando à tua questão, o papel do artista é realmente, né, colocar a sua visão de mundo e o que a gente vive, né? Acho que o Roger Waters faz um papel importantíssimo agora, acho que Cazuza fez esse papel na sua época, assim como Renato Russo e outros, mas essa é a função do artista, né? Trabalhar com a verdade e sempre colocando de forma honesta e sincera. É um pouco o que a gente tenta fazer com esse espetáculo. E eu, aliás, né, o meu antigo espetáculo se chama Canções da Resistência, que também é um resgate de músicas do regime militar, esse período, né, pontualmente de 68 a 79, que 68 é o ano do AI-5, 79 é o ano da anistia. Eu sou filho de perseguidos e vítimas da ditadura, então não poderia ser muito diferente a minha postura como artista também. Ernesto, isso é muito importante, sobretudo no último governo anterior, os últimos 5 anos antes do presidente Lula assumir, dos ataques, do negacionismo, e aí artistas se posicionando, isso é muito importante. Você trouxe o exemplo do Roger Waters no mundo inteiro, sempre nos seus shows politizando, artistas aqui, você citou Chico César, você também, isso é muito importante e às vezes falta um pouco isso no meio artístico e cultural também, ou não, do Ernesto? Falta, Cosmo, mas assim, bom, a minha visão de mundo não me permite, numa situação de crise como a gente viveu nos últimos 4 anos, 5 anos, o último governo, de ataque sistemático, não só à cultura, mas ao povo brasileiro, com a negação da vacina, o enfrentamento, né? Ou melhor, um ataque às instituições democráticas. Então, não me parece razoável que artistas se acomodem, né, e fiquem, né, como diz o Chico, vendo a banda passar. Eu acho que no momento desse não dá para ficar calado. Agora, eu também compreendo, viu, Cosmo, porque tem muito artista. Eu, por exemplo, dos últimos 5 anos, eu perdi muitos parceiros comerciais que eu tinha, né, contratantes de shows e etc., por conta da minha exposição em relação ao ex-presidente. E quanto maior a sua exposição, maior é o teu custo operacional como artista. Então tem gente que, se o cara ele falar muito, ele inviabiliza a carreira dele. Isso não se justifica, na minha opinião, numa situação como a gente viveu há 4 anos, e a situação que a gente vive hoje com a guerra lá no Oriente Médio. Não dá para você olhar, como o Roger Waters tem falado muito, não dá para a gente olhar, né, e falar, olha, não, isso não é comigo, ou eu vou perder patrocínio, ou vou perder contratantes de shows. Tem momentos que a gente tem que se sacrificar, inclusive, né, o nosso próprio bolso. Agora, isso é cada vez mais raro e também é reflexo, viu, Cosmo? Isso é reflexo um pouco do próprio mercado, acho que do próprio campo progressista, que muitas vezes acaba não também entendendo essa guerra cultural, que quando a gente fala de guerra cultural, nós não estamos falando de Chico versus Amado Batista, nós estamos falando de visão de mundo. Então, o campo progressista, que tem uma visão de mundo progressista, que a gente, nesse processo todo, teve junto, é bom também se fazer uma reflexão de que arte que a gente quer financiar e quer divulgar. Eu dou sempre um exemplo, se vocês me permitem aqui, o mapa eleitoral do estado de São Paulo. Se você for ver, o Haddad perdeu, por exemplo, né,
enquanto candidato a governador, ele perdeu no interior de São Paulo. Na capital ele ganha. Por quê? Aqui a gente tem uma diversidade cultural e uma opção de cultura alternativa muito grande. No interior você não tem isso. Eu faço, por exemplo, eu fiz Lençóis Paulistas em algumas cidades do interior. O que você vê nos teatros maravilhosos, com uma estrutura gigante, você vê stand-up, que são humoristas, entre aspas, que vão lá para reforçar a visão de mundo reacionária, contar piadas sobre negros, sobre gays, sobre pretos, sobre nordestinos, e isso é um reforço, homofóbicas também, machistas, isso é um reforço para que os valores dessa comunidade sejam reforçados. Então, assim, isso serve para nós do campo progressista para entender que a arte é uma ferramenta de transformação da sociedade. Então, Cosmo, eu concordo contigo, existe sim esse problema, mas eu, apesar de não concordar, eu compreendo. E, Dom Ernesto, voltando a falar um pouco mais do espetáculo, que você está aí em cartaz, em turnê, rodando o Brasil, pelo que a gente pôde ver ali nas redes sociais, na divulgação, é uma coisa bem despojada, né? Você, um banquinho descalço e uma interação com o público. Queria que você falasse dessa linguagem, dessas escolhas e como tem sido a reação do público a isso. Muito bem. Eu estreiei esse espetáculo agora em Porto Alegre, depois fiz Belo Horizonte, vou para Florianópolis agora e faço São Paulo. O espetáculo ele já tem um pouco dessa linguagem de bateção de papo, de troca de ideias, né? Eu tive uma exposição muito grande nas redes de 4 anos para cá, justamente por conta da política, do meu posicionamento. Então, no meu último espetáculo, as pessoas me cobravam muito, porque eu tinha muito texto falando sobre a ditadura militar. E sempre quando acabava o espetáculo, as pessoas diziam, olha, o que você está achando disso, o que você está achando daquilo, e etc. Como é que vai ser o governo, como é que não sei o quê, o Bolsonaro vai ser preso, não vai, enfim. Então, o espetáculo, agora, quando a gente começou a escrever os textos, falei, bom, vamos criar um momento também, que é o momento que as pessoas também me conhecem das redes, que eu faço um cafezinho de manhã, a gente faz algumas reflexões. Então, eu coloquei dentro, né, do espetáculo esses quadros, né? E o povo está adorando, e eu também, né, porque música com bate-papo é sempre muito bom, principalmente falando de política da nossa perspectiva. E, Dom Ernesto, para ti, nosso tempo chegando ao final, a gente tem mais 2 minutinhos de bate-papo. Uma pena que o papo está agradável e muito bom. Além, você já falou, vai para Florianópolis, capital de Santa Catarina. Tem mais shows, agendas, como é que tá? Eu tenho Florianópolis, 13 de dezembro, no Teatro da Ubro. Aqui em São Paulo, a gente vai fazer no Ágora, o Teatro Ágora, dos queridos Celso Frateschi, que reabre o teatro agora dia 15, e nós temos uma conversa para fazer também na feira do MST, 9 e 10 de dezembro. E além de Diadema, mas todas essas datas eu ainda não tenho data e horário certo, que são eventos que acontecem em 2, 3 dias. Mas é isso, povo de Florianópolis, 13 de dezembro, Canções de Cazuza, o poeta está vivo, e com muito bate-papo, de preferência esculhambando com a política, com a velha política. Então aproveita que você mencionou a sua atuação nas redes sociais, passa para o pessoal como é que o pessoal te encontra e em que redes, Exato. qual arroba e em que redes. Olha, eu estou praticamente acho que em todas as redes. O TikTok, acabaram suspendendo minha conta, eu perdi a conta agora, tinha mais de 100 mil seguidores, a gente acabou de reabrir a conta, porque eu já vi que a gente não vai conseguir recuperá-la. Mas eu estou no Facebook, tem várias páginas, sempre como Cantor Dom Ernesto Oficial, no YouTube. No Facebook eu também tenho página com esse nome, tem Dom Ernesto Guevara, tem Na Lata Dom Ernesto. E eu vou explicar um pouco essa confusão, é porque no período eleitoral eu fui muito punido pelas Big Techs, né? Então a gente foi abrindo outras páginas
até uma forma de ter segurança, né, de estar lá. E no Instagram também eu tenho 2, no Twitter, estamos em todas as redes aí, só clicar em qualquer uma delas que a gente se encontra para a gente bater papo. Quero falar aqui só da minha camiseta, meu partido é um coração partido. Coração partido. Cazuza. Maravilha. Perfeito. Conversamos com o Dom Ernesto, músico que está em turnê com o novo espetáculo O Poeta Está Vivo, com homenagem com canções de Cazuza. Dom Ernesto, muito obrigada pela sua participação conosco aqui hoje e sucesso aí nessa turnê, temporada. E fica aí a dica para quem quiser acompanhar as próximas agendas de Dom Ernesto, buscá-lo nas redes sociais para ter essas informações. A gente agradece demais sua participação. Eu que agradeço, Cosmo. Ana, muitíssimo obrigado aí. Boa sorte para vocês também. Honrados de estar aqui. Obrigado. Abraço.